Olá, queridos alunos, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Elívia Soares, professora de língua portuguesa. A nossa aula de hoje é sobre variação linguística e preconceito linguístico, um tema muito importante para todos nós, não só para você que é aluno, você também que é adulto, que é jovem, para conhecer esse tema, né? A variação linguística muito conhecida, porém há muito preconceito linguístico, né, em relação à nossa língua portuguesa. Vamos lá? Na aula anterior, nós já falamos sobre linguagem formal e informal. A variação linguística compreende sim a linguagem formal e informal, mas nós vamos verificar que há mais variações da nossa língua portuguesa no nosso Brasil. Vamos lá. Vamos refletir sobre alguns questionamentos. Brasileiros da região norte, região nordeste, região sul, região centro-oeste, região sudeste, falam exatamente do mesmo jeito? Nós do norte falamos da mesma forma que as pessoas do nordeste e de outras regiões? Sim ou não? Espero que vocês tenham analisado que não, não é? Segundo ponto, é possível perceber em falantes nascidos na mesma cidade diferenças no modo de falar? Eu sou acriana, muitos de vocês também são acrianos, sou rio-branquense, muitos de vocês são rio-branquenses. Você percebe a diferença quando eu falo e quando outra pessoa fala, quando uma criança fala, um adulto fala, um jovem fala? Espero que vocês tenham respondido que sim, porque tem diferenças na maneira de falar, mesmo nascendo no mesmo lugar. Terceiro ponto, é possível identificar as características sociais do falante, origem geográfica, nível sociocultural, sexo, idade, depois de ouvir algumas poucas palavras pronunciadas por ele? Espero também que vocês tenham respondido que sim. Você observa quando se trata de uma fala de um nordestino, você observa quando se trata da fala de uma criança, de um idoso, você percebe essas diferenças. Penúltimo ponto, nós nos expressamos da mesma maneira em todos os lugares e momentos? Nós questionamos isso na aula anterior. Nós sabemos que a nossa linguagem se adapta ao contexto em que estamos inseridos. Último ponto, as pessoas falam do mesmo jeito que escrevem? Eu falo de uma maneira, eu escrevo da mesma maneira? Extraordinário, por exemplo, você escreve da maneira como fala? Muitas vezes uma palavra ela tem o som de Z, como casa, mas é escrito com S, e assim como inúmeras outras palavras. Logo, não falamos, não escrevemos da mesma maneira que falamos. Lembrando desses questionamentos, o que tem a variação linguística? Gente, a variação linguística, variação, diversas formas de falar na nossa linguagem, na nossa língua portuguesa. No Brasil, falamos língua portuguesa como nossa primeira língua oficial, né? E temos a nossa segunda língua oficial, que é a Libras. Na nossa primeira língua, língua portuguesa, há várias variações. Como nós vimos, nós temos várias regiões e cada região tem a sua maneira de falar, cada grupo social tem a sua maneira de falar, pessoas de idades diferentes têm sua maneira de falar e assim por diante. E é preciso que você conheça essas variações e saiba que a língua portuguesa ela é formada por essas variações. O que é a variação linguística? Acompanhe esse conceito comigo. Variação linguística pode ser definida como um fenômeno natural que ocorre pela diversificação dos sistemas de uma língua em relação às possibilidades de mudança de seus elementos, vocabulário, pronúncia, morfologia, sintaxe. No Brasil, é possível encontrar muitas variações linguísticas que envolvem diversos fatores, históricos, sociais, geográficos, entre outros. Então, vocês perceberam, como eu já falei, que a nossa língua portuguesa ela é constituída de variações. E essas variações linguísticas, gente, a linguagem, ela é viva, ela é heterogênea, ela está em constante mudança e você não controla isso.
né? Há séculos anteriores, há séculos, se falava vós, mecê, vancê, e assim foi modificando. Hoje falamos você, falamos cê, né, para se referir a você. Então a língua ela é viva, ela é heterogênea, ela muda com o decorrer do tempo. É algo que você não pode controlar. Palavras que não existiam há uns meses, há tempos, hoje nós falamos. Palavras que eram muito usadas, hoje não são mais, já usamos outras. Então, vamos conhecer agora alguns tipos de variações linguísticas. A primeira variação que está aparecendo para vocês é a variação regional. Pelo próprio nome, você já sabe que se trata de região para região, chamada também de geográfica, e ela também pode ser chamada de diatópica. O que é a variação regional? São as que demonstram a diferença entre as falas dos habitantes de diferentes regiões. Por exemplo, está aparecendo aí a imagem para vocês de uma macaxeira. Opa! Alguns chamam de mandioca. E em outros estados chamam de aipim. Observem que, no mínimo, aí há 3 palavras para se referir a esse alimento, né, a macaxeira. Utilizamos mais na nossa região a palavra macaxeira, mas muitos utilizam mandioca. Não utilizamos na nossa região com frequência a palavra aipim, mesmo que muita gente saiba que aipim significa macaxeira. As palavras aipim, mandioca e macaxeira designam a mesma raiz. No entanto, dependendo da região, é utilizada determinada palavra, igual a mexerica. Utilizamos muito tangerina. Tem também a pocã, que tem ali uma pouca diferença da tangerina, mas também é utilizada como sinônima, né? Bergamota, muito utilizada em outra região do nosso país. Então, observem que essas diferentes formas de falar nas regiões é chamado de variação linguística regional. E não há uma certa ou uma errada, não. São diversas palavras que são usadas dentro da sua região e que estão certas ali, porque são palavras usadas naquele lugar, tá? Não há o certo e não há o errado. Agora vamos conhecer outro tipo de variação linguística, é a variação social. A variação social, gente, ela também é chamada de diastrática. Vamos lá, qual é o conceito? Também chamadas de variações sociais, diastráticas, são as que ocorrem de acordo com os hábitos e a cultura de diferentes grupos sociais. Este tipo de variação ocorre porque diferentes grupos sociais possuem diferentes conhecimentos, modos de atuação e sistemas de comunicação. Gente, a variação social, ela se dá por grupos. Crianças têm suas expressões, adolescentes têm o seu modo de falar. As pessoas idosas, muito mais velhas, elas têm o seu modo de falar. Inclusive, se você pega num contexto de comunicação, tem um adolescente que usa muita gíria e tem um senhor, por exemplo, de 70, 80 anos, se esse adolescente usar muita gíria para conversar com esse idoso, mesmo os dois falando língua portuguesa, é provável que o idoso não entenda, porque o idoso ele precisa saber o significado das gírias, né, que são atuais. E pela idade dele, muitas vezes, ele não acompanha esse tipo de linguagem. Por quê? Porque faz parte daquele grupo social do adolescente. Então é preciso que você entenda isso, que cada grupo tem a sua maneira de falar. Assim como idades diferentes, também profissões diferentes. Os policiais têm os seus jargões, as suas palavras de uso no dia a dia, assim como os médicos, professores, entre outros. Os surfistas, os skatistas, cada grupo tem os seus termos utilizados ali na sua linguagem. Olha essa imagem, é uma rinite com cefaleia e uma rinorreia importante. O paciente sentado tem um ponto de interrogação em cima da cabeça dele, que ele não entendeu o que o médico falou. Por quê? Porque o médico utilizou uma linguagem técnica, uma linguagem do grupo dos médicos. O médico, ele pode utilizar essa linguagem desde que ele explique ao paciente o que significa aquilo, para que o paciente não saia sem entender o que ele tem, o que o paciente está sentindo. Vamos para mais uma variação.
A variação histórica. Gente, falamos da variação diatópica, que é a regional, falamos da variação social, que ela é de grupos, e agora vamos falar da variação histórica, que é a mesma diacrônica. As variações diacrônicas, também chamadas de variações históricas, são variações que ocorrem de acordo com as diferentes épocas vividas pelos falantes, sendo possível distinguir o português arcaico do português moderno, bem como diversas palavras que ficam em desuso. Gente, na imagem aparece para vocês dois poemas. O poema do lado esquerdo é um poema escrito há muitos séculos. Se você está lendo, por exemplo, vamos ler o primeiro verso, no mundo non me sei pareia. Você entendeu? Não, porque se trata de um português arcaico. E transcrevendo isso para uma linguagem mais atual, significa não conheço ninguém no mundo igual a mim. Essa mudança de linguagem no decorrer do tempo é chamada de variação diacrônica, ou seja, variação histórica. Usavam, por exemplo, o termo, a expressão completar primaveras. Hoje, essa expressão está em desuso. Perguntamos quantos anos você está fazendo. Antes, as pessoas diziam que iam à botica. Você entendeu o que significa? Talvez não. Por quê? Porque hoje não dizemos que vamos mais à botica, dizemos que vamos à farmácia. Então vejam que tem expressões que não são mais usadas. Essa é a variação histórica, porque com o tempo ocorreu mudanças em determinada expressão, em determinada palavra. Vamos conhecer agora o que é o preconceito linguístico. Vamos ler o conceito? O preconceito linguístico se baseia em um sistema de valores que afirma que determinadas variedades linguísticas são mais corretas do que outras, gerando um juízo de valor negativo ao modo de falar diferente daqueles que se configuram como os melhores. Gente, o preconceito linguístico, assim como existe preconceito racial e outros tipos de preconceito, também é preconceito linguístico, que é o preconceito pela linguagem utilizada. Muitas vezes, o nordestino, ele sofre preconceito pela forma de ele se expressar, pelo sotaque dele. Muitas vezes, uma pessoa que é não escolarizada, ela sofre preconceito porque ela não utiliza a linguagem dela formal, pois ela não estudou e a linguagem formal é ensinada na escola. Então, para você combater o preconceito linguístico, é importante que você entenda, que você reconheça que o nosso Brasil é um Brasil plural em linguagens, que nós temos várias linguagens, que são as variações linguísticas, e que você entenda os contextos em que são utilizadas as linguagens e qual é o grupo que está falando, que você perceba outras coisas por trás daquela linguagem, que respeite isso, que respeite as variações linguísticas, as diferenças no modo de falar das pessoas, mas você como estudante que saiba adequar sua linguagem dentro do contexto em que você está inserido. Espero que vocês tenham entendido a aula de hoje e para rever essa aula novamente, acessem o portal EducAcre. Obrigada!